agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, paz de Cristo Jesus. Vamos para nosso último ponto hoje, né, dessa série de mensagens nesse texto que estamos desde segunda-feira estudando, meditando, né, o Senhor falando, trabalhando em nosso viver. E eu quero compartilhar com você, né, louvando a Deus por essa oportunidade, por ensinamento do Espírito Santo, né, falar comigo, com você. Romanos 12, versículo 2, né? Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nessa série, né, de mensagens que estamos, né, ministrando, nós falamos sobre bom, né, que Deus faz, é muito bom, sobre a boa vontade de Deus, agradável e perfeita ontem, né? Falamos ontem sobre essa palavra perfeita, que no mesmo texto Deus vai usar boa, agradável, perfeita e vontade. E hoje nós vamos estar falando sobre essa vontade. E logo que você escuta ou você pronuncia a palavra vontade, de onde vem, né? De um sentimento dentro de nós que podemos dizer, né? Por exemplo, é um sentimento, não é uma coisa palpável, mas é um sentimento que é pessoal. Não é assim, você não transmite, você, ser humano, não transmite a sua vontade, né? Mas você muitas vezes consegue fazer que a sua vontade seja realizada, certo? Até aí, tudo bem? Estamos entendidos? E aí, né, mais uma vez eu fui procurar mais palavras para entender, para expressar, né, o que nós vamos estar falando hoje. E aí no dicionário Aurélio, né, fala que vontade, faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou desejo, ânimo, determinação e firmeza. Dentre essas duas, né, eu encaixei. E quando eu estava, né, meditando e o Espírito Santo de Deus estava me ensinando, ele me ensinou, né, sobre essa força, esse desejo interior, né, o emocional, o nosso desejo mesmo de algo, vontade. Vontade é um sentimento, é algo interior nosso. É interior, tá certo? E aí eu fiquei mais maravilhada. Quando aí eu lendo, né, o significado, diz assim: força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, atingir seus fins. E no lugar aqui de indivíduo, né? E aí eu fiquei, né? É um desejo interior, ou seja, de dentro, que você expressa. Então, vamos colocar, né,
esse significado, né? Força de Deus que impulsiona a Deus a realizar algo, a atingir o fins ou desejo, tá certo? Que Deus tem, para a gente entender, no coração, né? Para expressão. Lembra quando o Senhor usa, né? Que Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então vamos, né? Porque Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas para que a gente entenda, né? E muitas vezes a gente tente visualizar, entender, né? Porque a nossa mente não consegue, porque o nosso Deus é ilimitado. Então ele fala conosco de uma forma que a nossa mente possa entender, né? Por exemplo, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, né? E a gente às vezes acha, né, que Deus tem mão, tem pé, tem olhos, tem, né? Mas é no sentido figurado, é no sentido que eu e você possa entender. Porque a gente pode entender a mão, né? Porque a gente tem mão, tá certo? E aí, né, eu fiquei imaginando uma força interior, uma força que vem de dentro do Senhor, que impulsiona a Deus a realizar algo, a desejar algo para atingir a minha vida e a sua vida. E eu achei muito forte, porque enquanto eu estava, né, meditando e pensando, né, assim, sobre vontade, e logo veio, vontade é um sentimento nosso, interior, que está dentro, que muitas vezes expressamos ou não. Existe vontade que nós não expressamos, né? Já viu? Ah, menina, se eu pudesse falar a minha vontade, né? E às vezes, por exemplo, né, tenho vontade de bater em fulano, tenho vontade de fazer isso em fulano, e a gente não expressa, porque existem vontades, né, interior, desejo nosso, que a gente não pode expressar. Só que nesse texto, você vai mostrar que Deus quer que eu e você experimente isso. É tão lindo, tão maravilhoso, que esse Deus grande e poderoso, né, ele fala para mim e para você, né, porque inicia o texto dizendo o quê? Dos pontos, né? Ele diz, né, no final, para que seja capaz de experimentar. Então Deus deseja que nós experimentamos, sejamos capazes de experimentar e comprovar, tá certo? Que o desejo, a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável, que é perfeita. Essa vontade que Deus tem, né? E aí a gente traz para o nosso entendimento no seu coração, no coração de Deus. E aí ele não fica para ele só. Ele expressa a vontade que ele tem. A vontade dele, que aí ele termina o texto dizendo, vontade de Deus. Mostra a vontade de Deus, expressa a vontade de Deus, de te abençoar, de fazer na sua vida coisas boas, de essas coisas boas ser agradável a você, a vontade dele ser agradável. E a vontade dele é tão perfeita, né? Sem precisar de ajustes, sem precisar de mudança, de acréscimo. E aí ele vem e termina nesta ordem, dizendo, né? Ele começa ofertando para nós, tá certo? Dizendo, eu quero que você tenha a capacidade de experimentar. Experimentar o que, Senhor? A minha boa, a minha agradável, a minha perfeita,
e a minha vontade. Eu quero expressar a você a minha vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita para a sua vida. Sabe que tem até um texto, né, que fala, né, assim, que existe coisas que não foi revelada, né, nem olhos viram, lá em Coríntios, né, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. Não nos foi revelado. Não nos foi revelado. Tem um texto também lá em Mateus que fala que existem coisas que foram reveladas aos pequeninos e aos sábios, né, entendidos, que querem ser intelectual. Não foi revelado. Há coisas que só quem tem um espírito discerne, consegue enxergar, consegue entender. Porque na visão natural você não consegue entender. A vontade de Deus era o quê? Que todos fossem salvos. Essa foi a vontade de Deus. A vontade de Deus nesse texto diz que a vontade dele é boa. A vontade dele é agradável. A vontade dele é perfeita. E ele quer expressar para mim e para você. Ele quer fazer conhecido a mim e a você a vontade que está no coração dele, né? O desejo que está no coração dele. E esse desejo que ele expressa para a minha vida e para a sua vida, né? De uma maneira que aí a gente vê, diz assim, né? Que impulsiona essa vontade que está no coração de Deus, impulsiona a atingir, a fazer algo, a realizar algo que comprove, que expresse, que você reconheça, que você veja que vontade é essa. É uma vontade que ele, no seu grande amor, na sua grande bondade, expressa para nós. Ele não fica só para ele. Ele não diz assim, essa é a minha vontade e simplesmente eu vou fazer. Sem dizer, sem expressar. Mas é algo tão maravilhoso que ele deseja que nós venhamos a conhecer. Que esse sentimento que está dentro dele, né, que impulsiona a ele a fazer o que ele deseja, a vontade dele para a minha vida e para a sua vida. Já viu, né? Principalmente a gente vê muito em nós, né, mulheres, quando nós ficamos grávidas, e aí, quanto não já ouviu, fulana está com desejo de comer isso. Não existe vontade ou desejo para ser realizado se não for expressado. Por isso que existem vontades que a gente não expressa porque não pode. E nem pode ser realizado. E existe vontade que quando a gente deseja que seja realizado, que atinja a nossa vontade, atinja aquilo que a gente está com vontade de fazer, a gente expressa. Existem pessoas, né, assim, que muitas vezes olha, né, para Deus, olha para o ser humano, né, assim, e fica esperando do outro. Esperando que adivinhe a sua vontade, o seu desejo, sem você expressar.
A gente, né, já diz pastor Cláudio Duarte, né, assim, que nós mulheres, né, assim, somos complicadas, né, assim, complicada no sentido de, às vezes a gente, né, quer que o nosso companheiro, o nosso esposo adivinhe, né? Aí ele até uma vez eu achei engraçado ele falando, e aí ele dizendo, né, que a esposa falou, dando um exemplo, e aí ele falou, eu tô com vontade de comer uma coisa diferente. E ele dizendo, o que é uma coisa diferente? Explique. Porque fica difícil de realizar uma vontade se não é expressada. Não é? E uma vontade não expressada também, ela não tem de muita valia. Por exemplo, né, quantas vezes, até quem é do meu ministério sabe, quantas vezes eu até falei assim, me deu uma vontade de hoje te visitar, me deu uma vontade de fazer isso. Ou, né, quando eu estava cirurgiada, né, assim, e algumas pessoas não entenderam, né, para mim, quando eu disse vontade sem expressar ou se concretizar, não tem muita valia, né, porque uma coisa é você impossibilitado, mas falar e não fazer não tem muita valia. Pastora, como eu tô aqui, né, assim, para o que a senhora precisar, né, assim, não ir fazer uma visita, né, não se fazer presente, então não adianta, mesmo que você tenha essa vontade, porque eu não sou adivinho, né, o outro não é adivinho que vai entender ou expressar. E pode ver que quando a pessoa chega do nada, né, assim, eu tive a vontade de vir te visitar. Veja que a expressão é tão agradável em receber, né, essa vontade, porque vontade é algo que está dentro, é algo interior. Né, assim, esse é um desejo que está no coração interior, em você. Essa vontade que o Senhor fala, e ele diz a vontade de Deus, ele está expressando o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ele externa aquilo que está no coração dele, aquilo que ele deseja, aquilo que ele tem vontade de fazer. Por isso que quando, né, e bota por último, né, assim, e eu tava meditando e eu tava dizendo, nossa, que maravilha. E termina assim, porque não diz assim, a boa de Deus, a agradável de Deus, a perfeita de Deus, mas quando chega na palavra vontade, ele diz vontade de Deus. Ele expressa, né, em palavras aquilo que está no coração dele. Aquilo que é interior dele, aquilo que ele deseja para a minha vida e para a sua vida. Como, né, nos versículos que citamos, né, e falamos aqui, que ele fala sobre vontade. Né, se você quiser depois aí meditar, Atos 21, 14, Mateus 6, 10, Mateus 26, 42... vai falar de algumas vontades, expressar o desejo do coração, fora outros, porque como o tempo é curto, aí não dava para colocar todos os versículos, né, assim, mas versículos que você vai ver falando sobre vontade. E vontade é externar algo que está no interior. E quando eu estava, né, meditando e estava vendo, eu disse, meu Deus, que maravilha, né, que coisa linda. Deus expressou aquilo que estava no seu interior, aquilo que estava no seu coração. Ele expressa o desejo que ele tem de nos abençoar. Ele expressa o desejo de fazer coisas boas na nossa vida. Ele expressa de fazer coisas agradáveis à nossa vida. Ele expressa a vontade de fazer coisas perfeitas, sem precisar de remendo, sem precisar de ajeitar, sem precisar de acréscimo. Ele expressa esse desejo dele.
de Deus para as nossas vidas. Aleluia, que coisa maravilhosa, querido. Se você puder, né, ontem Camilinha, que está aqui, né, na live nos acompanhando, e ontem ela falou, né, ela mandou uma frase para mim, e ela disse: pastora, como eu estou sendo abençoada com essa palavra, né, essas palavras, como está sendo bom essa semana em meditar no mesmo versículo, né, assim, tendo ministrações que tem falado ao coração, tem expressado, né, ao coração, tem trazido, né, vigor, força, entendimento, clareza. E eu fiquei, Deus, né? E quantas vezes, né, eu já ministrei nesse texto. E neste tempo, nesse momento, Deus, né, trouxe essa série de mensagens, né, todos os dias, na palavra do dia, de a gente aprender. E algumas pessoas sabem, né, assim, e até fica chateada às vezes comigo, quando até diz assim: eu tive vontade, pastora, de fazer isso. Eu fiz, por que não fez? Né? As meninas que andam comigo sabem disso, não é? Que já ouviu outras, né? Não gosta quando eu digo isso. Né? Eu tive vontade, pastora, de lhe visitar. Eu tive vontade, pastora, de ir lá no seu trabalho. Eu tive vontade. Eu disse, por que não fez? Porque o que é verdadeiro, quando a vontade é verdadeira, veja o significado, vá, procure lá no Google, coloque lá, o Aurélio, para você ver, né? É uma vontade, é uma força interior que impulsiona a qualquer indivíduo, né, assim, um indivíduo, a atingir, a realizar, a vir fazer. Veja que coisa forte, querido. Então, muitas vezes, né, a gente usa a palavra errada mesmo. Poxa, eu tive vontade, pastora, de lhe ver hoje. Porque se fosse uma vontade, né, assim, como a gente, né, muitas vezes, né, quando a gente tá grávida, né, é aquela vontade, aquele desejo, né, tão forte que a gente só relaxa, a gente só se satisfaz quando comemos determinado alimento. Eu tô com a vontade de comer isso. E só passa, só sai da nossa mente quando se é realizado. E vontade tem coisas, né? Pontos positivos e negativos. Porque muitas vezes a gente vai ter vontade, né? Desejo inclinado a coisas que não é da vontade de Deus. E que aí, esse sim, a gente não pode deixar, né? Que nos domine, que a gente venha a realizar. Por exemplo, desejo de pecar, desejo, né, de adulterar, desejo de roubar, uma força, né, um desejo interior, tem uma vontade, mas essa a gente não pode. Porque essa não é do agrado de Deus. Essa aborrece ao Senhor. Essa entristece ao Espírito Santo. Mas o desejo de Deus, né, a vontade de Deus que ele expressa, ele diz: eu tenho a vontade, eu tenho o desejo, eu expresso aquilo que está no meu interior em fazer na sua vida, fazer uma coisa boa, fazer uma coisa agradável, fazer uma coisa perfeita. Essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, e eu externo a você para que você conheça, para que você experimente, para que você possa comprovar que a minha vontade, né, aquilo que eu externei, aquilo que eu disse, né, que eu tenho vontade de fazer coisas boas na sua vida, eu tenho vontade de fazer coisas agradáveis à sua vida, eu tenho vontade de fazer coisas perfeitas, não remendo, não, eu tenho vontade de fazer coisas novas. Ele expressa essa vontade. E quando se tem essa vontade, né, e é algo bom, né, gera, né, em nós um impulso para fazer.
para atingir o alvo. Por isso que quando, né, e mais uma vez eu repito, né, assim, quando as meninas dizem isso, né, assim, e fica assim chateado quando escuta eu dizer, e por que não fez? Porque se fosse algo mesmo forte, né, fosse uma vontade verdadeira, né, ela impulsionaria a você a fazer. Por isso que algumas pessoas, né, uma vez Camilinha ficou também, não foi admirada Camilinha, que era aniversário dela, e Deus, né, colocou esse desejo no meu coração de eu ir lá e dar um abraço nela. Eu não tinha dito nada, ela não disse, e as meninas também sabem disso, né, assim, que às vezes faz, nossa, pastora, a senhora pegou a gente de surpresa. Né? Eita, pastora está fazendo uma live agora, né? Se pastora, a senhora nem avisou. Não avisei por quê, querido? Porque existe vontades nossa que nos impulsiona a fazer. Né? Se essa vontade não for forte, não for verdadeira, não for sincera, ela não impulsiona você a fazer. Porque existem vontades que são passageiras, sabe? Ah, eu tive vontade de fazer, tá? Mas não foi aquela vontade, não foi aquela vontade, sabe, que me impulsiona a realizar. Essa vontade que Deus está falando, essa vontade é essa que expressa, que impulsiona a Deus fazer, porque essa vontade está no coração dele. Por isso que ele diz, a minha vontade é fazer coisas boas na sua vida. A minha vontade é fazer coisas agradáveis na sua vida. A minha vontade é fazer coisas perfeitas na sua vida. E por isso que ele diz, eu quero que você experimente. Eu quero que você seja capaz de experimentar e comprovar. Ver que é verdadeiro, que a minha vontade é fazer coisa boa na sua vida. A minha vontade é fazer algo agradável na sua vida. A minha vontade é fazer algo perfeito na sua vida. Por isso que ele diz que você experimente. Que você tenha, né, a capacidade de experimentar, e quando você experimentar, você vai comprovar que esse desejo impulsionou a Deus, essa vontade impulsionou a Deus a fazer coisa boa. Não só foi simples, eu tive vontade de fazer uma coisa boa, uma ação boa. Porque quando não é forte, quando não é verdadeiro, ele não te impulsiona a fazer isso. Pode ter certeza, quando alguém disser, chegar para você ou disser e realizar aquilo que ela disse que estava com vontade de fazer, pode ter certeza que essa vontade foi a vontade, foi aquela vontade, né, de dentro, né, dominadora mesmo. Porque a vontade completa, a vontade, sabe, plena, como a de Deus, né? Assim, ela impulsiona sim a você a fazer, a atingir aquele desejo seu. Por isso que a gente até vê pecados, não é? Cobiças de certas coisas. E depois a pessoa fica tão mal. Porque é um desejo, né, uma vontade incontrolável que a gente quer atingir, domina e quer atingir. E depois que a gente atinge, né, por ser pecado, a gente fica mal. Mas essa vontade de Deus é plena e perfeita. Impulsiona a Deus a fazer. E você precisa saber que Deus tem essa vontade na minha vida e na sua vida de fazer. E essa vontade gera ele atingir o alvo que sou eu, que é você. Você passou esses dias todos, né, meditando nessa palavra. Gerando a vontade de saber mais sobre essa palavra, sobre esse versículo. O que Deus vai falar para você. Não foi?
E por isso que essa sua vontade, veja, gerou em você, impulsionar a você, logo cedo tá aí. Mas aquela vontade que, tipo, é meio desinteressada, observe, veja se tá aí. Veja. Olhe, veja se tá aí na tela, se alguém tá prestando atenção. Tá não, porque é aquela vontade, sabe? Tanto fez como tanto faz. Não é aquela vontade, né, verdadeira, com força, como diz o significado. A vontade representa uma força. Quando é verdadeira. Veja, tá aí Camila, tá a Deise, né? Desde o início. Por quê? Uma vontade que impulsiona a saber, né, mais de Deus, da vontade dele, o que ele quer para essa vida. Por isso, né, que outras pessoas que, tipo, inventam desculpas, né? Antigamente era tão assíduo, antigamente era isso, era aquilo, né? Assim, não se iluda, querida, que a mim você não convence com isso não, porque quando se tem vontade verdadeira, né, impulsiona a você a acordar cedo, impulsiona a você a querer saber. Ou você acha que Camila, ou você acha que Deise, ou você acha que eu não tenho o que fazer? Temos. Mas essa vontade de saber mais sobre esta palavra, o que Deus quer falar para mim e para você, ela impulsiona a você a realizar, a você a atingir, a você ir buscar, a você fazer. Mas essa vontade que é fraca, essa vontade que é, sabe, oscilante, essa vontade que não é verdadeira, é simplesmente aquele desejo passageiro. Ah, eu tenho vontade, mas depois eu escuto. Vai estar lá no canal mesmo? Vai estar lá no canal, depois eu escuto. Essa vontade não é uma vontade de força. Eu até acredito que é uma vontade de negligência, né? Porque, olha, querido, veja, a verdadeira vontade faz como Deise, faz como Camila. Que desde do início. Não é aquela vontade de eu vou, tá bom, Deus falou, para mim já foi o suficiente, já foi, né? Aquela palavra foi para mim, não tenho mais interesse em saber mais. Não tem. Perde-se o interesse. Mas quando a gente tem vontade de saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, quando a gente tem vontade de saber o que Deus quer para a nossa vida, a gente faz assim mesmo, querida, porque você pensa que também é fácil para mim? Não, eu tenho um horário. Se chegar um minutinho, né, Deus sabe o que passo, o que eu passo. Mas ter que, né, vencer a vontade de dormir mais um pouquinho. Mas aí você tem que acordar cedo, fazer as coisas cedo, enfrentar um trânsito cedo, para chegar aqui cedo, para trazer a palavra de Deus que alimentou a minha vida, né? E a vontade que eu tenho de compartilhar com você algo que eu aprendi, algo que o Espírito Santo tratou com a minha vida, de compartilhar. Me leva a me impulsionar a fazer. Porque vontade que não te leva, não te impulsiona a realizar, não é vontade. Não é uma vontade sincera, com força, porque a vontade verdadeira, ela te impulsiona. Veja, observe. A mulher está grávida, aí eu tô com a vontade, eu tô com um desejo de comer isso. Aí às vezes o marido, menina, deita pra lá e dorme.
Mas quando, né, diz assim, eu vou sair, eu vou comprar, eu vou fazer isso e aquilo, veja, impulsiona. Quando essa vontade é do seu interior, dentro de você, ela gera, ela impulsiona. Quantas vezes, quando a gente estava estudando a palavra, né, crentes que tinham anos e anos de igreja, nunca leram a Bíblia por completo, nunca estudaram a palavra de Deus. E eu via, por exemplo, quando eu estava na campanha, pessoas acordando cedinho, pessoas isso, mas tinha pessoas, querido, que não tinha aquela vontade simplesmente de participar para mostrar para alguém que está participando. Porque quando se tem vontade verdadeira, vontade igual a de Deus, né, gerada, que impulsiona a Ele querer que eu e você experimente, que eu e você seja capaz de experimentar e comprovar que Ele tem vontade de fazer coisa boa na minha vida, na sua vida, que Ele tem vontade de fazer o que é agradável na minha vida e na sua vida. Ele tem vontade de fazer o que é perfeito na minha vida e na sua vida. Impulsiona a Ele a fazer, a agir em meu e em seu favor, querido. E olhe que, né, mesmo nós que sejamos ingratos, porque Ele sabe que existem pessoas que são ingratas. Às vezes eu digo, Senhor, né, assim, tem pessoas que quando tá precisando, quando tá desejando algo, que é o primeiro a entrar na live. É o primeiro a pedir a oração. É a primeira porque está precisando. Mas quando recebe, quando foi resolvido, quando se começa a resolver, quando se começa a cumprir o que se falou, vê se aparece? Aparece não, querido. Começa as desculpas. Hoje eu perdi o horário, hoje eu estava cansada, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. E aí começa a inventar um monte de desculpas. Mas a vontade de saber, Camila, de saber, Deise, a vontade de Deus impulsionou a você estar aí, a você acordar cedo. Você podia, né, Deise não tem mais menino pequeno, Camila, né, o filho dela pequeno, mas já estar de férias, né, assim, podia dormir até mais tarde, mas impulsionou a vontade de saber. A vontade de Deus para a vida delas impulsionou a elas a se levantar cedo, a entrar para saber qual é a vontade de Deus para a vida delas. E eu quero te dizer que Deus vai honrar essa tua vontade, em você querer saber, em você ter interesse de saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. O que é essa vontade que Deus fala nesse texto? Pode receber da parte de Deus. Eu não tenho para dar não, porque eu já tenho para receber dele. Que você vai receber em simplesmente ter expressado, se impulsionou a você entrar aí logo cedo e dizer, eu quero saber o que é que vai se falar a respeito dessa vontade. Eu quero saber qual é essa vontade de Deus para a minha vida. Eu quero entender porque Deus diz a vontade de Deus, porque Ele quer que seja conhecido essa vontade, porque Ele quer, né, que você conheça algo que está no coração dEle, que impulsiona a agir na sua vida, a fazer na sua vida. Que Deus muito, muito abençoe, que Deus desperte nessas pessoas, né? E que Deus desvenda, né, os seus olhos, tire no sono da indolência, né, esse engano, né, do inimigo. Que não, eu vou ficar mais deitada aqui um pouquinho, depois eu vejo, eu vou resolver isso e depois eu vejo. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas são acrescentadas. Se eu, que sou falha, imperfeita, não consigo aceitar, imagine o perfeito.
o soberano, o Deus conhecedor do coração e da mente, do pensamento, o que se passa. Será que você vai conseguir convencer, enganar a Deus? Senhor, tu sabe, né, que eu tenho vontade, mas, Senhor, é porque eu tenho que pegar tal hora. Filha, você tem vontade mesmo? Então se levanta mais cedo, faz suas coisas mais cedo, para você saber qual é a minha vontade para a sua vida. Que Deus abençoe, né, assim, né, que você possa ter recebido da parte de Deus, né, tudo aquilo que Deus quis expressar da sua vontade para a sua vida, para a minha vida. Que Deus abençoe, que você tenha um excelente dia. Muito obrigada a cada um que tem compartilhado nas suas redes sociais. Deus retribua, né, o teu feito. Que a bênção do Senhor esteja estendida sobre a tua vida neste dia, que tudo que você venha fazer, você seja bem-sucedido e que você passe o dia, né, com a voz do Senhor ecoando em teus ouvidos, no teu coração, que a vontade dEle é fazer coisas boas na sua vida. A vontade dEle é fazer coisas agradáveis na sua vida. A vontade dEle é fazer coisas perfeitas na sua vida. Que Deus muito, muito abençoe. Um dia de excelência para você. Beijo no coração. Obrigada, Camilinha. Obrigada, Deise. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, tá bom? Fiquem na paz.